Começa agora. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, e eu oro para que o Senhor nessa noite, na verdade nessa manhã, o Senhor possa trazer luz e clareza para os nossos corações, que esse livro, Papai Santo, que foi o que o Senhor me deu, que foi lido nos céus e trazido para a terra, eu peço que o Senhor venha a aplicar em nós essa verdade, e que o poder do Senhor venha fluir, não somente a tua informação, não somente a tua revelação, mas o espírito e vida, o fogo que essa palavra contém. Eu oro para que possa mexer nos corações e estabelecer o que o Senhor quer estabelecer, removendo, destruindo, apagando e aniquilando o que não é teu, mas estabelecendo, construindo, edificando e plantando o que o Senhor ordena que seja feito. Em nome de Jesus. Oro para que o Senhor guarde nossa mente e nosso coração neste tempo, nesse lugar em Cristo Jesus, e que possamos estar atentos, e não sejamos roubados, nem distraídos, nem preocupados, e que a eternidade do Senhor possa descer agora, e nós não vejamos o tempo passar. Oro para que o Senhor guarde nossos pensamentos, nosso trabalho, nossas famílias, Senhor, guarde os animais, guarde, Senhor, tudo aquilo que carrega o nosso nome, tudo aquilo que tem relação com o nosso propósito. Que o Senhor continue se movendo no nosso meio, falando conosco, e que a partir de agora, o nome do Senhor continue sendo glorificado, e que meus irmãos sejam fortalecidos, bem como eu, Senhor. Em nome de Jesus, precisamos e carecemos de Ti, e desde já que rendemos glória, honra, louvor e autoridade, porque o Senhor é Rei e Majestade pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus, ó. Jeito legal. Antes de começar a ler, quando alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? Clica a mãozinha aí, levanta a mãozinha, e eu vou concluir o raciocínio e abro para a pessoa poder falar. Então, irmãos, eu quero explicar uma coisa para vocês assim, ó. Esse livro, ele nasceu... Aí, tá ali. Vou pegar ele, dá licença. Esse livro, ele nasceu de uma experiência muito profunda que eu tive com Deus. Eu estava para me casar, a minha noiva teve um sonho, decidiu terminar comigo, e eu fiquei num período de crise emocional, e o Senhor me encontrou nesse período, e minha vida de oração mudou completamente, e o Senhor me restaurou e começou a me revelar esse livro aqui. Por isso que chama da cinza o santuário do fogo. É quando você passa uma dor muito profunda, por causa do fogo consumidor que se aproxima, e quando você forja o santuário novamente, e aquele fogo que vem julgar a segunda vez, ele se estabelece. Agora ele queima sem consumir como uma sarça. Esse é o resumo desse livro. Então, esse livro, ele nasceu de uma dor muito profunda, de uma restauração poderosa que o Senhor realizou na minha vida. E existe uma palavra para quem conclui esse livro. Isaías 61, todo o capítulo dele fala do que o Messias veio fazer. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e a pôr aos que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles edificarão os lugares antigamente assolados e os diantes destruídos, e as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Eu falei a palavra do verso 1 ao verso 5, tá bom para vocês aqui? Mas lá na frente ainda, não sei se no verso 7 ou no verso 8, ele fala assim, que no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Então, essa dupla honra, ela vem de um processo de restauração que o Senhor age destruindo e age reconstruindo. Age destruindo e age reconstruindo, e ele faz isso em ciclos específicos. Quando você entende os tempos de Deus, você sabe o que está acontecendo naquele tempo no qual você vive. Então, você para de ficar preocupado com coisas que são além disso. Porque exatamente o que concerne aquele tempo é o que o Senhor está fazendo. Então, a gente passa a ter um norte para se posicionar e não fica com uma vida aleatoriamente perdida. Tipo, o que eu faço? O que eu faço? O que eu não faço? E agora? Vou ou não vou? Faço ou não faço? É ou não é? E aquele montão de perguntas, a gente não sai do lugar. Então, a dupla honra, irmãos, ela vem depois do Senhor destruir o santuário e refazê-lo. Mas primeiro, o fogo consumidor vem para visitar aquela vida. E é isso que nós vamos trabalhar exaustivamente nesse livro.
Então, você vai entender a mecânica de Deus e o padrão que ele tem com seus filhos, não é com todos. Porque a Bíblia não diz que são todos filhos de Deus. Negativo. Filhos de Deus são quem recebeu a justiça de Cristo. Os demais são criatura. Por isso, a palavra diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é que você tem que pregar para o cachorro, para o papagaio, para o gato, para o tatu, né, para a baleia. Não. É criatura. É os que não nasceram de novo. Então não tem, mas eu sou filho de Deus. Não, você não é, você é criatura. Você nasceu de novo, aí você é. Senão a Bíblia está errada. Então, esse é um ponto de partida, porque a maioria fala, você é filho de Deus, irmão. Você não é filho de Deus? Eu sou, glória a Deus. Aí a pessoa acha que é só orar e Deus abençoar ela. E não é assim que funciona. Por isso eu preciso voltar para a palavra. Então, olha que coisa interessante. Esse livro, irmãos, além disso, ele nasceu de um estudo que eu estava fazendo. Isso aqui era para ser só um estudo sobre imagem de escultura. E aqui, o que eu não sei se eu falo no livro agora, que eu não lembro de tudo que eu escrevi. Mas olha o texto aqui, ó, Deuteronômio capítulo 5, nós vamos abrir agora no livro, tá? A leitura do livro aqui, para a gente começar a falar dele, ó. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, irmãos, aqui, sobre imagem de escultura, eu vou ler aqui só para eu lembrar o que eu escrevi a respeito de definição, porque eu quero trazer a definição que eu tenho hoje para vocês. Eu não sei se ela está atualizada. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O que é imagem de escultura? Diferentemente do conceito tradicional religioso que temos sido expostos, não se trata apenas de uma simples imagem manufaturada pelo homem em algum material, mas é algo que tem origem dentro da mente humana, algo que dá uma proporção mais profunda em relação ao assunto abordado pelo Senhor. Qualquer coisa, antes de aparecer no plano físico, nasce através do seguinte processo: pensamento, vontade e manifestação. E o que significa? Qualquer coisa que pensemos precisa gerar uma vontade / motivação, seja boa ou má, e dessa forma, no alinhamento de ambos, a qual é manifesta para todos, para que todos possam ver. O que o Senhor estava dizendo aqui era muito mais sério do que mera formação de um boneco para representação de algo. Deixa eu continuar aqui. Para representação de algo. Aí o texto ainda diz assim: Deus sempre trata as coisas pela raiz, sejam nossas deficiências de caráter, crenças ou maus hábitos. Ele esquadrinha o coração, pois sabe que dele procedem as fontes da vida. Neste caso, devido à velha natureza do homem, oriunda da desobediência do primeiro Adão, proveniente da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que foi causando no ser humano um desalinhamento gradativo e cumulativo com relação ao Senhor? A motivação ocorreu pelo oposto da fé, ou seja, a incredulidade. Em outras palavras, aquela imagem nada mais era do que expressão do que havia no coração do homem. Quanto a isso, Paulo escreveu: tudo que não provém da fé é pecado. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem no rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sede férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Irmãos, aqui eu já quero entrar num assunto com vocês que agora eu vou expandir, tá? A gente não vai ficar lendo exaustivamente o livro, mas eu quero pegar pontos com vocês aqui. Porque todo mundo, quando vai lidar com as coisas de Deus, ele sempre acha que quando Deus diz algo, Deus está falando de algo externo a ele. Tudo que o ser humano, cristão, religioso, ele pensa é que todas as coisas que Deus fala e promete têm relação com fora dele. E não é assim o padrão de Deus. O Senhor, nós vimos aqui qual é a mecânica: pensamento, vontade, manifestação. Hoje, eu entendo uma coisa: todo pensamento, ele tem uma origem.
que não é em mim. Todo pensamento é a interpretação de uma frequência que eu recebo. E eu quero ampliar isso com você aqui. Então, por exemplo, você pode pensar coisas comumente. Coisas comumente, essas coisas concernem, ou melhor, tem relação com você. Então, você acorda todo dia, se liga no que eu vou te falar aqui, ó. Você acorda todo dia e você fala assim, hoje eu vou... Já é os seus hábitos, tá? Você levanta, escova o seu dente, né? Põe seu chinelo, às vezes toma um banho, toma um café e vai trabalhar. Vamos supor que essa é a sua rotina. Então, se você faz isso todo dia, isso já é seu. Então, o pensamento seu é rotineiro. Quando você tem um pensamento extra ou novo para a esquerda, o que é isso? É um pensamento mau, além do seu habitual. Ali, Satanás quer ganhar um território na tua vida. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é vingativa, mas você sempre, quando vai se vingar, você faz a mesma coisa. Por exemplo, você vai e dá um tapa na pessoa. Toda vez que você fica ofendido, você vai lá dar um tapa na pessoa. Mas, de repente, vem no seu pensamento, quando alguém te ofende, assim, agora eu não vou dar um tapa, agora eu vou espancar. Esse aumentar do mal é uma área da tua alma que Satanás quer aumentar a sua ocupação. Então, ele acrescenta o mal a um território da tua alma, mas ele precisa gerar em você uma vontade primeiro, porque senão você não vai fazer. Então, ele trabalha com argumentos, ele estabelece algo. Tudo que estabeleceu dentro de você, você vai reproduzir, que é a manifestação. Então, a manifestação é quando você põe para fora uma palavra, um ato ou uma reação. Palavra, ato e reação é exatamente a expressão da construção interna. Mas eu não pensei para fazer. Você não pensou porque já estava construído e já tinha alguém que estabeleceu isso em você. Por isso você fez automaticamente. Você nem decide mais. Essa área já nem tua é do diabo. Porque se você não pensa, alguém pensa por você e faz você realizar. Só que isso não é claro para as pessoas. Isso está marcado no nosso ego. Então, o ego do ser humano, ele é exatamente a imagem e semelhança do diabo. O ego do ser humano é exatamente a imagem e semelhança do diabo. Perfeito, Jéssica. Por isso que Jesus fala que os que estão na carne, Romanos capítulo 8, lá no verso 8, não podem agradar a Deus, porque não podem se sujeitar à lei de Deus, porque a sujeição envolve a ação da justiça, e a justiça só tem quem nasce de novo. Então, o homem de si mesmo não pode agradar a Deus nem no seu melhor ato. Não, mas eu ajudo os pobres, mas eu vou para a igreja. Não, mas eu abro igreja, que eu viajo o mundo, que eu dou meu dinheiro todo. Nasceu de novo? Nasci. Então, pode ser que suas obras sejam aceitas. Não nasceu? Pode esquecer que vai com boa obra e tudo para o inferno. Porque Deus não vai passar nada fora da justiça de Cristo, e a justiça de Cristo é a nova natureza que você recebe. Se você não nasce de novo, você não tem essa justiça falando a seu respeito. Ninguém obedece a Deus para ser salvo. A gente obedece porque somos salvos, ou fomos salvos. Então você foi transportado de uma natureza para outra, só que a sua mente permanece pensando o que sempre pensou, e agora ela conflita com o pensamento de Deus. Por isso que você tem essas guerras. Até aqui, tá claro? Jóia. Então, o que acontece? Tudo em mim que discorda da palavra de Deus está sujeito a ser demoníaco. Eu vou repetir. Tudo em mim que discorda da palavra de Deus está sujeito a ser demoníaco. Aí você fala, por quê? Porque Deus tem a sua palavra. E tudo o que desrespeita a palavra traz maldição. Deus diz, eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida, se você cumprir os mandamentos que o Senhor teu Deus te dá, ouvindo os estatutos, juízos e preceitos, etc., guarda mandamentos. Se você desobedece, você está trilhando o caminho oposto à palavra. Então, a maldição vai te servir. Mas não é porque Deus te envia a maldição, é porque você escolhe ela. E por que você escolhe ela? Porque tem alguém que sugestionou isso em você e te pagou com prazer a sua desobediência.
Então, qual que é a moeda de troca do inimigo? Ele dá prazer para o desobediente por enquanto. Então, se você desobedece, tem o seu prazer, mas depois vem o boleto. Por quê? Porque a energia do prazer sem Deus, irmãos, ela não tem justiça. Então, ela não procede de uma fonte que supre. Ela procede como é que fala? Não é nenhuma fonte. Ela procede de um lugar que tem drenagem de energia. Então, é como se passasse por você e saísse de você de volta para alguém com perda sua. Alguém entendeu o que eu falei? Ou ficou confuso? Faça perguntas, por gentileza, aqui. Pode Posso seguir? repetir? Pode repetir o que você disse? Posso, porque assim, o diabo ele não é fonte. Ele é como se fosse um encanamento de desvio de energia. Então, só que assim, Salmo 119, 115, 16. Os céus são os céus do Senhor. A terra deu ele aos filhos dos homens. Então, tanto Deus quanto o diabo, eles precisam do ser humano para realizar a sua vontade na terra. Então, se Deus faz a sua vontade por intermédio da palavra, o diabo faz a sua vontade por intermédio da antipalavra, ou seja, da oposição à palavra de Deus. Então, ele vai sugestionar sempre que você desobedeça. E o que ele te dá em troca? Ele te dá o prazer na sua desobediência, o prazer imediato. Só que esse prazer é como se fosse um encanamento de desvio de energia. Ele vai te dar uma falsa sensação de algo e vai extrair de você a vida. Então você perde mais do que você ganha na sua desobediência. E dessa forma pontuada as coisas, agora eu vou chegar no terceiro estágio, porque até então nós estamos falando de pensamento e vontade. Agora, o que é a manifestação? A manifestação, irmãos, é a circunstância ou a realidade que eu produzo por causa do meu sistema de crença alinhado com os meus sentimentos. Então, eu tenho uma forma de pensar, eu sinto algo, eu realizo, e nesse balizador eu decido se o que Deus diz é de Deus, ou o meu Deus não é assim. Ou o Deus que eu conheço não é assim. Porque a pessoa que é tendenciosa, religiosa e enganada, ela vai pegar um verso bíblico para confrontar o outro. E o verso bíblico que ela prefere acreditar é aquele que traz menos dor para ela. Porque ela não acha que obedecer com sacrifício é a proposta de Deus. Porque agora nós estamos na graça. Os mandamentos não são penosos. Então, ela pega texto fora de contexto e usa como pretexto para justificar sua carne o posicionamento. Então, o grande desafio é a pessoa compreender que a palavra de Deus, ela continua sendo o absoluto, e que tudo que discorda dela vem de um sistema antagônico, de uma natureza antagônica, chamada ego, chamada também por carne. Nós estudamos, né, o livro A Isca de Satanás, aqui recentemente, e nós falamos sobre o ego e falamos sobre a questão da carne, são a mesma coisa. Tá bom? Então, a carne é a imagem e semelhança das trevas. E qual a finalidade dela? Fazer a vontade do diabo. Quando você olha lá, por exemplo, João 8,44, Jesus fala o quê? Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Lembra-se disso? Então, olha só, o diabo tem desejos, mas ele não pode fazer de si mesmo. Então, ele precisa inserir esse desejo no coração do homem, para que o homem venha realizar a tua vontade e o reino das trevas apareça. Então, olha que coisa interessante. Há uma disputa, porque o ser humano pode tornar material alguma coisa que é espiritual, porque foi dado a ele. Agora, tenha em mente que até o ser humano realizar algo e manifestar algo, ele tem que ser tomado por dentro. As guerras do Antigo Israel, no Primeiro Testamento, são as guerras espirituais do Novo Testamento. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Lá no livro de 1 Coríntios, eu vou ler para os irmãos algo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10. O texto fala assim, ó. Lá no versículo... Ó, a partir do verso 1, tá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis
que nossos pais estiveram sob a nuvem. E todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra espiritual era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Opa, olha que interessante. Por que a pessoa não avança? Porque Deus não está se agradando. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Então, olha que coisa interessante. Quando você começa a entender a idolatria, o nosso capítulo aqui é sobre imagem de escultura. E imagem de escultura, o que é? É algo que o homem produz para si mesmo, para adorar. Vocês concordam com a minha definição? Ou alguém discorda aqui? Beleza. Então, olha que coisa interessante. Se todo mundo concorda, eu quero abrir algo para vocês. Você sabia que nós, irmãos, também construímos o nosso próprio ídolo? Eu, você, a Jéssica, a Sueli, todo mundo que está aqui. Você tem ídolos no seu coração, você sabia disso? Você crê nisso ou você acha que você não tem nenhum? Quem acredita, digita 1 para mim, deixa eu ver aqui. Quem não acredita, digita 2, ou fala, né? Que você pode falar. Todos vocês aqui, eu também, estamos num processo de vencer a idolatria. Tá bom? Então, nós precisamos romper com certas coisas. Aí você me fala, Tony, mas qual é o meu ídolo? Eu não sei dizer qual é o seu ídolo, mas eu posso te dar um indicador de coisa que você nunca pensou na tua vida, que você tem. Você quer ver uma coisa? O que um artesão faz, irmãos? A palavra fala que ele pega o ouro, pega a prata, ele pega lá a madeira, pega qualquer material, e ele faz uma imagem lá, faz de Maria, faz de São Jorge, né? Faz do chupacabra lá, dos capirotos da macumba, da umbanda, não interessa, ele faz lá do que ele quiser, a imagem. Aquela imagem, ela é a imagem óbvia de um ídolo. Agora, a igreja evangélica, ela avançou um pouco nesse entendimento, e ela diz também que pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um cantor, pode ser alguém assim. Legal, também é verdade. Um presidente. Tudo que nós colocamos acima de Deus é um tipo de ídolo. Mas o que eu vou falar para você aqui agora é algo muito mais profundo, que é o maior desafio, eu diria, ou um dos maiores, que a humanidade enfrenta. Sim, pode ser marido, mulher, filhos, qualquer pessoa. Mas agora, pasme no que eu vou te falar aqui. Lembra, qual é o padrão? Mente, coração e emoção, né? Vontade, manifestação. Entendendo isso, sabe como você constrói um ídolo? Quando você começa a errar na sua obediência e você se conserva nela. Você mantém-se na constância, na desobediência. Não vou perdoar, não vou entregar meu dízimo, não vou honrar meu pai e minha mãe, não vou guardar o Shabat, sei lá. Você pensa o que você quiser. Não vou. E você fica ali, porque para você não pega nada, porque você é filho de Deus, porque você é bom o suficiente, o outro faz mais mal que você, e você está lá. Daqui a pouco vem um problemaço na tua vida.
E esse problema ele é tão grande, circunstancialmente, que você não consegue se posicionar de acordo com a palavra. Você passa a fazer somente o que aquele problema está obrigando você a fazer. Então, por exemplo, você está passando uma situação financeira dificultosa. Aí, o que você vai fazer? Você vai orar ao Senhor, buscar a resposta e reparar suas brechas, ou você vai lá fazer um empréstimo? O que você vai fazer? A probabilidade de você ir para o empréstimo é enorme. Eu não quero trazer culpa, viu, irmãos? Eu quero trazer luz para você. Outra coisa. O seu namorado terminou com você. Sua namorada. Mas, meu Deus, eu não aguento ficar sozinho, eu vou morrer, eu vou ter um treco. Jesus amado, e agora? Aí vai, caça qualquer pessoa para não ficar sozinho. O que está acontecendo aqui? É idolatria. Aí você fala, mas como assim idolatria? O que tem a ver eu ficar sem dinheiro e buscar um empréstimo, e eu ficar sem um relacionamento e buscar um outro relacionamento? Onde está a idolatria nisso? Eu construí essa realidade na minha vida pelos meus atos. Então, toda circunstância que direciona a minha conduta é a divindade que eu adoro. É a minha imagem de escultura. Ela que diz sim ou não. Quer um outro exemplo? Deus te dá uma palavra, fala assim, vá fazer uma viagem lá para a África, porque eu quero te abençoar na África. Aí, qual é o pensamento da maioria? Mas eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, não vou. Não tem como é que eu vou, não tem dinheiro. Deus me entende. Ou seja, o dinheiro é a sua divindade, não é a palavra de Deus. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, olha que interessante. Toda circunstância capaz de decidir por você ou te manipular emocionalmente para fazer alguma coisa é a sua divindade, é o seu ídolo. Aí agora você vai entender o que diz para nós, por exemplo, a primeira carta de João, olha só. Primeira carta de João, lá no capítulo, deixa eu ver, acho que é o capítulo 4. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver. Primeira carta de João, capítulo 4. Ué, deu branco na minha cabeça, não estou lembrando mais o versículo. Mas o ponto, deixa eu ver o que o livro está falando aqui. E pelas características da sua idolatria é possível identificar qual potestade. Sim. Sim. Porque, na verdade, a frequência veio daí, né? A frequência veio, constrói, realiza. Então, que nem eu estou falando, irmãos, os ídolos são construídos pelo ser humano. Então, o ser humano faz suas circunstâncias, que é o que a Claudete falou, a minha crença cria a minha realidade. Então, Deus não pode te dar nada que não tenha entrado na tua mente antes, nem no teu coração. O que você pensa, você pede. O que você sente, você atrai. Por isso que o Senhor quer salvar a tua alma. O Senhor quer limpar o teu coração. Ele quer pegar as fontes da vida que são o teu coração. Então, se o Senhor não limpa teu coração, você não vai conseguir vencer, não vai conseguir romper e vai ficar sempre a mesma vida medíocre de sempre. Mas tem fulano que ganha dinheiro. Você pode ter certeza que está cheio de gente, cheio de dinheiro infeliz. E eu ponho minha mão no fogo, irmãos. Eu duvido que alguém é feliz sem Deus. Duvido. Lembra que eu falei? Existe a diferença entre alegria e felicidade. Alegria é condição espiritual, é ambiente. Felicidade é um fragmento do tempo. Eu fui feliz com a minha namorada. Eu fui feliz com meu filho, com meu marido, com meu trabalho, com meu ministério, com a minha viagem, sei lá. Cada fragmento de tempo é felicidade. Mas isso não mostra pessoas que são de fato alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente. Então, compreender tempos e estações se aplica a isso aí. Quando você entende essas coisas, você sabe como você se previne, ou com que você vai guerrear nesse tempo, e você não vai querer vencer todas as suas guerras em um dia, porque é impossível, irmãos. Nem Deus faz isso para você. Você vai ter que lutar as guerras do tempo e da estação. Então, por exemplo, ontem começamos a estação da primavera. Mas o mês ainda não mudou. Nós vamos entrar em Rosh Kodesh no pôr do sol de sábado para domingo. Não esse, o próximo. Então,
exatamente nesse dia que muda-se o mês espiritual. E o ano espiritual também. Então, nós temos um portal duplo, um portal anual de abertura de ciclo e um portal mensal de Rosh Kodesh, que é abertura de mês. Quando você se posiciona corretamente nos portais, você ganha o benefício da potência de um portal recém-aberto. Então, o Senhor libera para a tua vida coisas que Ele não faz em outras datas. Então, entenda que é muito preciso e bom para a tua vida que você saiba conhecer não somente a questão da idolatria, mas a questão dos tempos e das estações do Senhor. Então, até aqui, tá tranquilo? Podemos seguir? Então, como eu disse, eu não vou ficar lendo o livro, tá? Eu vou ficar trazendo coisas pontuais para vocês aqui, porque esse livro ele é muito denso. Tá? Então, esse é um livro para você ler, reler, mastigar a informação, tem muito conceito. Eu vou pular aqui algumas partes, mas eu vou estar trabalhando com vocês o que é necessário haver explicação, porque a maioria não compreende. Os versos bíblicos, tá bom, vão estar aqui, quando necessário a gente lê, mas eu quero ser pontual com vocês aqui para a gente remir o tempo, tá? Diga, Claudete. Aí é uma pergunta. O ego, ele é o trono de Satanás, né? Então, no caso, o nosso ego é um ídolo, não é isso? O nosso ego, ele é literalmente o santuário das trevas. É onde os demônios habitam. Sim. Quando você pega Gálatas capítulo 5, você vai ver que ele vai falar do fruto do Espírito e das obras da carne. As obras da carne, para cada hábito daquele, existe existe um ninho de demônios. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, dissensões, facções, glutonarias, essas coisas todas que eles falam lá, para cada território desse, para cada hábito desse, existe muito capeta lá dentro, não um só não. Sim. E isso é o que explica as pessoas fazerem coisas sem pensar, pessoas fazerem coisas, às vezes, contra a própria vontade. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês aqui já, quando era mais jovem, às vezes até nessa idade mais adulta, você já pensou assim, nossa, não tem nada para fazer. Aí alguém te liga, fulano, vamos fazer isso aqui? Você nem quer fazer, aquilo é até errado, mas você quer saber, eu estou fazendo nada, eu vou lá fazer junto. Vou lá no meio. Quem já passou por isso, pelo menos uma vez na vida, digita um para mim aqui ou fala no microfone para eu saber. Eu já passei. Pra vocês saberem. Olha lá, eu e Lívia e a Jéssica só que somos pecadores, o resto é tudo santo. Glória a Deus, né, irmãos? Mas faz parte. Todo mundo... sim. A Gislene também, que cortou seu áudio. A Gislene também, pecadora junto comigo aqui. A Gislene, o Lívio e a Jéssica. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós hoje estamos sendo redimidos. E esse estamos sendo é um processo. Então, tem coisa, eu falava com a Claudete hoje, é etapa. Você vai vencer o que tem que ser vencido nesse tempo. Não queira vencer coisas lá da frente. Ah, mas Deus me mostrou. Mas tudo bem, não é porque Deus te mostrou que isso aqui tem que ser feito toda vez, ou todo tempo. É aqui, aqui, aqui. Tem coisas que são tratadas na estação correta. Então, mas Deus mostrou, tá bom, então vamos fazer. Então, vai lá e faz, você vai lá e faz, não tem problema. Mas se, eu sei que eu tenho procurado nisso, não é tudo uma vez. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu modo, tudo tem sua hora, e Deus trabalha com etapas. Porque senão a gente não aguenta, irmãos. Para cada área que você vence, um problema se levanta. Tudo que Deus quer resolver na tua vida, ele vai se transformar na circunstância. Então, por exemplo, você fala assim, Deus, me ajuda a resolver minha vida sentimental. Sabe o que vai acontecer na tua vida? Aquele trauma mais profundo que você tem, ele vai vir à luz. Ele vai virar circunstância. E aí, você vai ter que ir lá enfrentar com a sua ferida. Aí você, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo comigo. Você trava. Fala, nossa, eu acho que o diabo se levantou. Não, você pediu para Deus te mostrar qual que é o problema. Ele transformou em circunstância. E sabe o que é bom nisso? Quando você for lá, você vai sofrer uma dor profunda. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, ele trabalha tocando a circunstância quando ele não consegue tocar teu coração. Porque ele sabe que se ele mexe na circunstância, ele te afeta aqui. Tudo que Deus tira do teu coração, ele tira da tua vida. Tudo que Deus põe no teu coração, ele põe na tua vida. Se você não abre o coração para Deus no processo antes da manifestação, ele vai permitir a circunstância acontecer.
Quando ela acontece, ele faz para abrir teu coração. Então, por que uma pessoa perde o emprego, perde o namorado, perde o filho, perde o relacionamento, perde o ministério, perde isso? Porque é o ídolo dela. Deus tem que bater no ídolo. Ele já pediu, ele já falou, ele já orientou. Ah, não vai? Então peraí. É que nem você, quem é pai aqui, mãe, sabe? Você fala uma vez pro seu filho é criança. Fala duas, fala três. Ele não vai? Então peraí. Você vai lá, gruda ele pelo cabelo lá. Agora você vai fazer. E você leva ele na marra lá e você tira o brinquedo. Dá esse brinquedo aqui. É ou não é assim que geralmente acontece? É a mesma coisa. Aí Deus fala, então peraí, vai ficar, tá achando que eu tô de brincadeira? Então Deus vai lá e toma da tua mão. Então é por isso que a gente entra em crise. Porque a gente é egoísta, a gente dá lugar pro diabo e não sabe o que tá dando. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não existe eu, na verdade, dentro de você, enquanto o Senhor não limpa. Porque o eu dentro de você, por enquanto, é a semelhança do diabo. Por isso que a nova natureza em Cristo Jesus precisa forjar você por dentro, precisa refazer você à imagem de Deus. Então tem que passar pelo fogo, tem que refinar, porque você é tesouro valioso para o Senhor. Só que enquanto tiver semelhança com as trevas, você pode até fazer algumas coisas que a palavra fala, mas nas outras áreas você serve o capiroto. Na prática, você serve o capiroto. Então, exatamente. Então, o Senhor sempre vai preparar você para receber algo. E aí, qual que é o antídoto do ego? É o que Jesus fez, é o que a Priscila está falando aqui. Cruz. Agora, onde é que você está ouvindo falar da cruz aí? Aqui você ouve. Mas a maioria, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, Deus vai mover. Aí, quando muito a pessoa não pega o conhecimento da atualidade, né? Não, vamos falar de trono, tempo, estação, capeta, cor da unha do faraó. Não, porque a Lilith usa calcinha rosa. Não, porque não sei o quê, etc. Sabe aqueles segredos. Mas cadê a cruz, irmãos? Cadê a cruz para matar o ego? Grande porcaria é você saber essas coisas, se você não se crucifica. Vai apanhar do diabo sabendo. É aí que está o problema. Aí a pessoa não sabe que entra em crise. Fica em crise existencial, fica, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Olha como é que eu estou. Aí fica mal, fica doente, às vezes afeta a própria saúde, a saúde física, a saúde da alma, não sabe por quê, porque está cheio de capeta lá dentro. E esse capeta não sai sem renúncia, sem arrependimento, sem cruz, não sai, irmãos. Não, eu expulso o Satanás em nome de Jesus, eu oro, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Grande coisa, continua sofrendo. Olha aí sua vida, como é que tá. Que isso, pastor? Você está me querendo deixar em crise? Eu falei, não, estou te avisando qual que é o seu problema para você poder sair dele. Porque, às vezes, você não tem quem te fale a verdade. Eu tenho uma pessoa que eu cuido dela, irmãos, e quando eu falo uma coisa que ela não gosta, ela pode falar comigo. E assim, ela já combinou, eu estou aqui na tua vida para te ajudar, e eu não vou falar só o que você gosta. Eu falar uma coisa que ela não gosta, ela pode falar comigo. Antes ela respondia minhas mensagens na hora, agora tem que esperar passar. Então, assim, eu entendo essas coisas. Eu sei como é que isso funciona. Então, o grande ponto é, quem quer andar com a gente, irmãos, quem quer andar com quem ama a Deus, vai ter que caminhar pelo mesmo caminho. Quem quiser vir após mim, faça o que quiser, pegue a sua cruz e deixe ela lá atrás. É assim que está escrito na Bíblia? Não. Não. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, ó, põe em marcha. O caminho é para lá, ó. É com a cruz, não é assim. Então, vai ter vezes que você vai ter que passar necessidade. Ah, mas a palavra fala que nunca viu o justo mendigar o pão. Você é justo? Pergunto para você, você é justo? Ah, eu sou. Então por que está passando necessidade? A palavra está mentindo? Aí a pessoa fica assim. Pois é. Então, ou a palavra é verdade, ou você é verdadeiro. Sabe? Então, o grande ponto, irmãos, é que vai ter vezes que você vai ter que optar pelo próximo. Eu estava ouvindo um Pablo Marçal. Ele falou assim, o padrão de amor é amar a primeiro a si mesmo e depois o próximo. E é verdade. Primeiro se ama a si mesmo, senão você não consegue amar o próximo. Só que tem uma coisa. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, alma e entendimento, com toda a sua força, alma e posse, dependendo da tradução. Então, vai haver momentos em que o Senhor vai mandar você fazer uma coisa que você não quer e você já não tem uma para você. Deus pode te pedir para você dar a única coisa que você tem? Pode. Porque sofrer por obediência é meritocrático. Sofrer por desobediência é responsabilidade. Paga o boleto. Então, nem sempre o Senhor vai ficar pensando, ai, o meu filho está passando necessidade. Irmãos, tem coisa que Deus quer te ensinar a viver por fé. Você vai ver ele movendo a tua vida. Mas você tem que dar espaço para o milagre acontecer.
para a herança manifestar. Se você não dá espaço, o que é não dar espaço? Tem um problema financeiro, vai lá fazer um empréstimo. Tem um problema emocional, vai lá e arruma outra pessoa. Você não espera. Você não deixa Deus trabalhar. Aí o que acontece? Você vai colocando, Deus cava o buraco, prepara para abençoar você, aí você vai lá e tapa o buraco de novo. Fala, Claudete. O Senhor me deu uma palavra ontem referente a isso. Sara, ela agiu dessa forma, né? Ela não esperou pela promessa, entregou a serva dela para o marido, quis adiantar, aí deu ruim. O Senhor ministrou isso comigo ontem, e isso é bem isso mesmo, porque às vezes o Senhor quer nos entregar algo e você não espera, porque está demorando, aí você faz as coisas erradas, depois fala, ai, Deus não me ouve, não me responde, mas não é isso. É a questão da obediência, né? Obedecer o que o Senhor falou e confiar, né, no que Ele nos disse e não tentar fazer a coisa da nossa maneira, né? Pois é, Claudete. Então, assim, irmãos, Deus não vai fazer nada na tua vida sem remover o ídolo antes. Não vai. Porque o ídolo, ele é o único que compete com o Senhor. Porque qual que é o primeiro mandamento? Fala aí para mim, alguém. Qual é o primeiro mandamento? Não adorar outros deuses. Ó, Claudete matou na hora. Matou na hora. Porque a maioria fala, é amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. A maioria fala isso. Mas não é esse aí, ó. Não terás outros deuses. E quem são os ídolos se não outros deuses? Então, quando você começa a criar ídolos no teu coração, esses decidem por você. Então, toda informação, todo fator de decisão que você carrega, ele é exatamente aquele que te norteia. E esse é o que compete com o Senhor. Se Deus te fala algo e você decide por um desejo, por um prazer, por uma emoção sua, você está deixando o ídolo falar no teu coração mais alto que a voz de Deus. O que vai acontecer? A longo prazo, o pau vai quebrar no teu lombo. Pode esperar. Não estou te amaldiçoando, eu estou te lembrando o que a Escritura diz. Então, o maior desafio, irmãos, que nós temos é entender que a palavra ela é absoluta e que eu testemunho nos céus a minha obediência através dos meus atos, palavras e reações. Então, por que a sua vida hoje está como está? É porque você decidiu no teu passado que você decidiu. Tem muito sofrimento que você viveu que você não precisava ter vivido. Mas porque você e eu somos sabidos, né? A gente sabe o que é bom para nós, porque nós já somos adultos e maduros e ganhamos nosso dinheiro, pagamos nossas contas e nunca precisamos de ninguém. Então nós podemos, né, escolher e dar as cabeçadas. Aí depois vai falar com Deus, poxa, Deus, me ajuda aí, pô. Né? Você olha aqui a prova que eu tô passando, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Então o grande ponto, irmãos, é que o desafio é assumir responsabilidade. Eu e você precisamos assumir responsabilidade para as nossas vidas. Fomos nós que criamos nossos filhos, fomos nós que trabalhamos, que escolhemos o marido, a esposa, fomos nós que escolhemos tudo. Mas eu não escolhi acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas você escolheu o que você fez com o que te aconteceu. Então, tudo isso é reflexo das suas decisões. Né? A não ser que você seja um discípulo de Homer Simpson. Homer Simpson, né, aquele lá da família Simpson, ele fala assim, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Se você for um desses, tudo bem. Discípulo dele, aí é outra história. Agora, se você não é discípulo de Homer Simpson, então você trata de assumir o seu boleto, sua responsabilidade e seguir adiante na caminhada com Deus. Vamos voltar para o livro aqui, ó. Qualquer coisa, é só levantar a mão aí, irmãos. Então, em todo o capítulo 1 de Gênesis, se revela criando, Deus, né, se revela criando o plano espiritual e o universo. Palavra após palavra, tudo que Deus dizia ia aparecendo, até que chegou o momento de criar o homem. Enquanto que, para todas as outras coisas, o Senhor falava e tudo se fazia, na vez do homem, dirigiu-se a si mesmo. Façamos o homem. E deu também, em seguida, seu propósito com o auxílio de sua mulher. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então, olha que interessante. Esses 5 pontos, irmãos, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominar, esse é o propósito do homem. O homem, ele precisa, ou seja, o que é ser fecundo? É ser fértil, né?
se multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Só que tudo isso é uma crescente. Aqui nunca disse que um homem deveria dominar sobre o outro, por exemplo. Então, esse é o propósito geral do homem. Todo ser humano foi criado para esse tipo de situação. Mas vamos seguir aqui um pouquinho. Todavia, apenas em Gênesis 2, que as coisas terrenas, né, que são as físicas, começaram a aparecer. Depois de fazer chover e preparar o jardim, foi formado o homem do pó da terra, e pelo fôlego de vida do Criador, ele se tornou alma vivente. Ao ter plantado o jardim no Éden, pôs nele o homem, e o que foi dito para nós? Olha só. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para prosseguirmos, faz necessário que alguns pontos sejam destacados. Note que o homem, em sua forma corpórea, bem como seu espírito e alma, foi a última coisa criada. Curioso isso. Então, eu te pergunto, alguma vez você já se questionou por quê? A resposta é bem simples, mas nem para todos é comum. Deus tem seus meios e até mesmo suas lógicas, e com frequência incompreensível ao homem, devido à sua inteligência suprema, porém, por sua maravilhosa graça, algumas vezes nos concede um pouco de compreensão. Não sei se o leitor é leigo, ou se já tem algum entendimento espiritual, mas Deus determinou que o plano espiritual regesse, né, ou governasse sobre o natural. Por conta disso, Paulo escreve, esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Perceba que a maneira como o Espírito Santo guiou Paulo a escrever, né, céus e terra, visíveis e invisíveis, ele é antes de tudo. E João acrescenta, ao relatar as palavras do próprio Jesus, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Jesus acrescenta um pouco depois, o espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, e as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Observando estes 3 textos, não é exagero concluir que o espiritual, que envolve a vida, sustenta o natural. Acompanhe meu raciocínio. Vimos que em Gênesis 1, Deus foi falando e programando a sua criação através das suas palavras, coisas que em Mateus 13:19 são chamadas de sementes, de modo que tudo teve a mesma origem. Deus disse e em algum momento depois aquilo apareceu. Como vimos anteriormente, Deus é espírito e sem esforço damos razão a João quando relatou Jesus, dizendo, as minhas palavras são espírito e são vida. Parafraseando, origem e sustentação. Então, olha que interessante, irmãos. Agora que o leitor percebeu, né, que nem tudo, agora quero que o leitor perceba que nem tudo apareceu imediatamente pronto no plano físico, embora a palavra tornasse aquilo, da ótica de Deus, terminado no instante que saiu dos seus lábios. Veja, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no último dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, o fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Talvez você se pergunte, por que separou os trechos, se são sequenciais? Adianto-me esclarecendo que faço referência a 2 momentos. Primeiro, para mostrar que o Senhor disse tudo o que faria, e segundo, para mostrar o que não apareceu no plano físico imediatamente. Foi tudo uma espécie de processo. Deste ponto em diante, vamos adentrar na formação do homem e na sua relação com a ordem criada, pois o fato dele ter sido feito alma vivente será investigado um pouco mais a fundo, como um espelho daquilo que Deus criou para que ele governasse. Tenho certeza de que será uma viagem apaixonante, então bora lá, irmãos. Agora que é o seguinte, agora eu quero falar com vocês. Então, qual é o objetivo dessa primeira aula? É trazer a compreensão para vocês que nada na tua vida é somente externo, e que tudo que você aprendeu na tua vida que Deus vai resolver e concerne ao lado de fora, não acontece lá, acontece aqui.
Porque qual é o desafio do Senhor? É destruir você e refazer você. Você quer ver uma coisa? Jeremias capítulo 1, vamos lá, vou ler aqui para vocês aqui. Lá no versículo 10, o texto fala assim, ó, ou é 12, deixa eu confirmar. Jeremias 1, Jeremias 1:12, diz assim, não, Jeremias 1:10. Olha que hoje te constituí, Jeremias 1:10, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Perceba que nessa palavra aqui, irmãos, são 4 atos de destruição e 2 de construção. Então, primeiro Deus derruba, depois ele faz. Então, é assim que Deus trabalha. Primeiro a parte difícil e dolorosa, depois a parte abençoadora. Então, primeiro você perde, depois você ganha. O padrão está em Jeremias, tá? Agora, olha o verso 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? E ele respondeu, uma vara de amendoeira. 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ah, olha que interessante, irmãos. Então, quando o Senhor começa a trabalhar, destruindo, aliás, arrancando, derrubando, destruindo e arruinando, ele está executando um processo da sua palavra. Quer ver um outro texto que fala sobre o processo de palavra? Lá em Isaías, no capítulo 55, o texto fala assim para nós. Isaías 55, lá no verso 6. Buscai, Senhor, enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Então, olha que coisa interessante, irmãos, o padrão da palavra. Então, Deus disse em Jeremias que ele vela em cumpri-la, e Deus disse aqui qual é a mecânica. A palavra que sai da boca dele, ela revela que Deus tem pensamentos diferentes dos nossos e pensamentos maiores que os nossos. Só que toda palavra ela é uma semente. Eu falava disso na live de quinta-feira. Então, a palavra, ela é a verdade. A circunstância que essa palavra carrega é a realidade. Só que essa palavra, que é uma semente e é a verdade, ela quando está dentro de você, ela tem o poder de transicionar a tua alma, porque o teu espírito já foi com Cristo, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só que a tua alma ainda não foi. A tua alma é a área onde o inimigo discorda do espírito. A tua alma é o local onde o diabo põe seus pensamentos, as suas vontades, as suas emoções, e é por onde ele manipula a gente. Então, quando trata-se de alma, qual é o objetivo do evangelho? Salvar a alma dos homens. Então, não quer dizer que eu tenho que salvar a tua alma, mas que eu devo resgatar a minha alma. O que dará o homem em troca da tua alma? Então, Cristo deu em troca da nossa alma. Então, nós, nele, podemos reverter esse processo de dominação que as trevas tinham sobre a nossa alma, nos dando a condição de romper esses cativeiros, essas prisões, essas amarras que foram colocadas em nós, nos prendendo nos hábitos destrutivos, buscando uma anestesia e não uma resolutiva para os nossos problemas. Então, por que determinadas pessoas são viciadas em bebida, em cigarro, em sexo, em trabalho, às vezes em jogos? Então, por quê? Porque existe uma carência no seu interior que a pessoa ainda não conseguiu romper. E às vezes aquilo é tão profundo que ela não quer resolver o problema, ela quer uma anestesia, porque aquilo dá prazer para ela. Ela ainda não achou o prazer em Deus, ela acha o prazer nas coisas da terra. E essas coisas destroem ela. Então, a evidência de que algo é maligno é o quanto destrutivo é o prazer que a pessoa busca. Estão comigo, irmãos? Tem alguém aqui?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, precisa estar aí. Beleza, Claudete também, Livião, joia. Então, vou seguir mais um pouquinho aqui. Até aqui, alguma pergunta? Tá tranquilo? Joia. Não, beleza, Jéssica. A aula vai ficar gravada, depois você pode assistir lá. Então, irmãos, o que eu quero... Diga, Nélias, Priscila de Cantos. Shalom a todos, né? Que como a palavra de Deus fala que nós temos que ter um solo, né? Um solo fértil. Quando a palavra de Deus cai em um solo fértil, ela cresce e ela frutifica. E quando a gente não dá ouvido à voz de Deus, como que essa semente ela vai frutificar? Por isso que a gente temos que ir para a cruz de Cristo. É isso? Seria, pastor? Isso. Toda área que eu não consigo obedecer é uma área onde eu sou refém de uma entidade, de um hábito, de uma ferida. Por que de uma entidade, de um hábito, de uma ferida? Porque essa entidade trabalha na ferida que faz o hábito. Então, essa tríade, ela não acaba enquanto eu não discernir essas etapas. Porque ninguém reconhece o engano até ser informado disso. E mesmo assim, às vezes você fala, você está enganada, a pessoa não adianta que não abra o olho dela, só um milagre para ela ver que ela está enganada. Então, nem sempre o que o diabo coloca para nós é ruim de aparência, mas é ruim de efeito e de dano físico. Então, é mais difícil de resistir. E qual é o antídoto disso? Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Opa, 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 opa. Isso aqui... Pastor, travou. Achei que era o meu de novo. O dele caiu. Tá tenso hoje? Tá, vamos orar, irmãs. Oremos. O inimigo tá... Meu Deus, aqui não tá aparecendo nada dele para mim, não, nem a voz, nem a imagem. E ele caiu. Claudete, ora aí. Vamos orar, porque o inimigo não quer que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo venha trazer aquelas áreas nas nossas vidas que estão em trevas. Então, ele luta, é uma guerra, né? E quando a gente estamos em guerra, devemos lutar mesmo, em nome de Jesus. Sim, vamos orar, irmãs. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, nesse momento, Senhor, pela conexão, Senhor, do Tony, Pai. Todo intento do inimigo, Senhor, tudo aquilo que vem, Senhor, para roubar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos entregar, Senhor. Manda embora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira toda interferência, Senhor. Toda ação maligna, Senhor, nós ordenamos agora na autoridade, em nome de Jesus. Sai agora, vai embora agora. O poder do Senhor é maior do que aquele que está no mundo. O inimigo não vai roubar aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Trabalha, Senhor, nessa situação, Pai. O Senhor venha restaurar, Senhor, a conexão do Tony, todo o impedimento, Senhor, da Jéssica ou de qualquer um que estiver aqui nesta aula, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos concordar, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. E nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. Pedimos, Senhor, a tua intervenção nessa situação, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Notícias dele, Lívio? Caiu a internet dele do modem lá. Ele tá só no celular. A gente vai ver aqui como é que pode fazer. Aqui também acabou a energia, mas já voltou.
Gente, será que seria bom a gente sair e voltar depois? Aguarda um pouco, aí ele tá tentando voltar à internet lá. Eu mandei mensagem aqui para ele tá falando que é a internet, acho que a conexão caiu, acho que acredito que ele está tentando ver se consegue entrar. A Abre o internet aqui áudio, Tony. caiu também. Abre o microfone. Só a do telefone que está funcionando. Caiu a minha Tony, tá, internet aqui. tava sem áudio agora. Então, caiu a minha internet, aí eu fui olhar o modem aqui, ele tá com a luzinha vermelha. Então, eu não sei se ele vai continuar gravando aqui, eu acho que tá, porque o Vai botãozinho tá continuar gravando aí. gravando, Tony. É como a sala tá ativa e tá Aqui também gravando. está Então sem você volta internet. pelo celular e continua A normalmente. internet é do Começa. celular. Não, então tá, então bora seguir aqui, ó. Deixa do jeito que tá aqui, acabou. Deixa eu colocar aqui, acho que vai ficar fazendo barulho. Eu vou desligar o computador aqui, porque ele tá ligado. E ele fica fazendo barulho debaixo do áudio aqui, que eu vou apoiar o celular. Pois é, a primeira vez que acontece esse negócio aqui, mas depois a gente resolve isso aí. Pronto. Vocês estão me vendo bem e estão me ouvindo aí? Tranquilão. Então tá jóia. Beleza. Então, pessoal, não lembro onde é que eu parei. Deixa eu procurar aqui. Eu estava falando sobre o percurso da palavra, né? Que a forma como as coisas acontecem. Então, qual que é o grande desafio? É que essas mecânicas que Satanás cria em nós, de entender, de sentir, de julgar as coisas, elas são totalmente beneficiárias ou benéficas para ele. Para nós, quando ele está dando muito, ele dá algum prazer. Quando ele não está dando nada, ele dá só o conforto. Então, tipo assim, eu não acredito que obedecer a Deus é tão difícil. Eu tenho que amar o próximo. Deus é amor. Deus é amor. Irmãos, que amor que não corrige? Fala para mim. Que amor que tá vendo você tá indo, você vai bater o carro, ele não vai falar para você pisar no freio. Mas eu não quero pisar no freio, eu quero acelerar. É a mesma coisa. Quantas vezes você vê a pessoa indo pro lado errado, você fala a verdade para ela, fala, se arrepende, multa, troca. A pessoa não, porque acha que Deus é amor. Deus não vai ficar mexendo com ela. Deus não vai falar o que ela deve fazer, o que ela não deve. Então, a maioria de nós, irmãos, tem um conceito errado de Deus. E esse conceito errado de Deus também é um ídolo, viu? Eu posso criar um Deus bíblico para mim, você sabia disso? Mas o Deus que eu creio, ele não fala que eu tenho que dar dízimo no Novo Testamento. É só no Antigo, é coisa do Velho, por exemplo. O Deus que eu creio, ele não diz que eu tenho que obedecer mandamento. Ele diz que eu estou na graça. É uma divindade falsa, satânica, que vem baseada no prazer da pessoa. E qual que é o problema disso? Quando a pessoa não é confrontada com a mensagem do evangelho, irmãos,
O que acontece com ela? Ela nunca muda. Se ela não muda, ela vai para o inferno, com nenhuma transformação e tudo, achando que ela vai para o céu. Ela está enganada. Mas o inferno não existe. É mesmo. Não existe. Então, espera aí um pouquinho e continua no seu hábito de vida, no seu jeitinho bonitinho que você está aí, que você está gostoso, né? Está feliz? Então você fica aí. Aí você espera, depois você fala para Jesus, daí, eu não sabia que era verdade. Ele vai falar, não, agora você vai ficar lá para sempre, você vê que é verdade. Então, irmãos, eu não quero pôr medo em ninguém, mas eu tenho que dar um chacoalhão, porque são poucas as pessoas que são honestas. Muita gente, irmãos, eles perdem amizade com você, porque você fala coisa para ela que ela não gosta. É tão acostumado com quem fica lambendo ferida, ai, tadinho do fulano, tá passando dificuldade. Você sabe por que a pessoa tá passando dificuldade? Se você ajuda o PEBA, a pessoa que está passando dificuldade, e ela não está passando, por exemplo, sem saber o motivo, você vai pagar o boleto junto. Você sabia disso? Se você fica mantendo uma pessoa que não trabalha, que não é útil, que não faz nada de bem para ninguém, se você fica bancando ela, você está honrando a postura negativa dela. Se você honra a postura negativa, você vai colher o boleto da não mudança dela. Porque você compra uma briga que não é tua, além de você perder o recurso, você ainda acaba apanhando, sofrendo danos espirituais, porque você está ajudando quem você não deve. Porque quando você ajuda quem você não deve, você tira de quem você deve. O universo, irmãos, Deus criou justo. Mas por causa do ego, todo mundo agora é egoísta. Não tem uma pessoa na Terra, eu sou 100% altruísta. Irmãos, não tem. Senão Jesus não precisava vir para a Terra, não. Aquela pessoa era justa diante dele e podia resolver. Então, todo mundo na Terra é egoísta e está no processo de restauração para o altruísmo, que é a questão de você poder servir. Sabe? De você poder amar as pessoas. Então, o servir, o amar, é falar a verdade a qualquer custo. E outra, tem formas de falar. Lógico que você vai chegar, não, cabeça de ovo, retardado, doente mental. Você não vai ficar adjetivando a pessoa. Você vai falar com moderação, com sabedoria, porque se você é discípulo de Cristo, você vai corrigir alguém, você tem amor, longanimidade, você expressa isso. Então tem formas de você falar. Né? Não vai sair destruir, pior do que o diabo, né? Falando mal dos outros aí, saindo arrebentar com a vida dos outros. Então, irmãos, onde eu quero chegar com essa nossa conversa aqui? Tudo isso é algo que o diabo construiu em nós. Ele construiu a forma como a gente pensa, como a gente entende, como a gente vê Deus, como a gente não vê Deus. Ele construiu como a gente vai se relacionar com as pessoas, e tudo isso está forjado no ego. O ego, você sabe o que é o resumo dele? É um sistema de crenças, ou a própria mente do diabo em nós. Agora, olha que interessante, irmãos, que eu vou falar aqui para vocês aqui, que também concerne esse capítulo 1. Hoje nós vamos ficar só no capítulo 1, tá? O capítulo 2 é para a próxima aula. O que concerne ao capítulo 1? Apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele fala o quê? Sobre nós termos a mente de Cristo. Então, o que ele fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século, ele está dizendo que se você obedecer a Deus com sacrifício vivo, santo e agradável, você não toma a forma do século. Ele não está acrescentando algo. Ele está dizendo que se você entende que a vida com Deus é racional, ela não é sentimental, por isso que é vivo, santo e agradável, porque é culto racional. Você sabe o que você está fazendo, você não está sentindo o que você deve ou não deve fazer. Por isso, irmãos, toda pessoa que fala, eu não sinto de Deus de fazer isso, ela está debaixo de corrente satânica, está sendo trabalhada pelo capeta. Então, o maior desafio que as pessoas têm, mas não, porque tu que tudo é capeta? Não é tudo que é capeta, não, irmão. Capeta é só aquilo que concerne ao ego, o resto é Jesus, é Deus. O capeta põe a mensagem na tua cabeça, mas quem decide é você. Então, se você opta a fazer, a desobedecer, porque você gosta da ideia. Então, você concorda com o capiroto. Eu não concordo com o capiroto. Se você continua no erro, sabendo do erro, você concorda. Mas eu não consigo sair. Então, peça ajuda. Você está pedindo? Não estou pedindo. Então, você concorda com ele. Você entende? Quem quer ajuda e quer mudar, o senhor vai ajudar a mudar e vai colocar pessoas para isso. Agora, se você nem pede ajuda, é porque para você tá bom. Então, você concorda com o capiroto. Gosta do seu, não. Então, mas, estou ficando desconfortável com essa palavra. Mas a ideia é essa. Se não sacode você, não avança. Fala, Nébias.
Priscila, sua mão está levantada, pode falar. É a mão de Priscila que está levantada, tem um tempo já. Priscila, você quer falar alguma coisa? Ah, tá. Então, beleza. Então, vou seguir aqui. Então, irmãos, olha que interessante. Lembra, eu já falei para vocês sobre a diferença entre Jesus e o Cristo. Embora eles estejam hoje fundidos, né, sejam um só, nem sempre foi assim. Jesus é o tabernáculo de Deus, é a carne, né, essa parte visível. O Cristo é a unção que ele trouxe, o Messias, o ungido. Então, Jesus, Cristo, significa o homem ungido. Agora, Pedro teve o vislumbre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela época, antes da cruz, só Pedro viu. Nenhum dos discípulos tinha visto isso. Tanto que quem viu Cristo foi o que mais passou pressão. Então, Pedro, ele viu Cristo, ele andou sobre as águas, ele disse, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, e a vida eterna é essa, né? Que te conheçam a ti, etc. O grande ponto é que Pedro foi aquele que foi solicitado para ser peneirado, lembra? Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, não foi por todos, por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas capítulo 20, ou 22, eu não lembro agora. Que está falando da tentação de Pedro. Então, quem tem revelação é perseguido. Quem tem revelação é colocado no tribunal pelo diabo. Quem tem revelação e traz o Messias, esse tem poder para libertar. E foi exatamente esse Pedro que negou Jesus, que depois da ressurreição, Jesus mandou chamá-lo para a restauração e que pregou após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, que é uma data bíblica, uma data de festa, o primeiro evangelho, e trouxe 3.000 pessoas à conversão. Então, Deus trabalha com homens de revelação, irmãos. O Senhor já não está mais nessa fase da pessoa ficar falando a historinha do Davi, do Salomão, do Golias, a historinha do Josué, né, do Abraão, do Moisés. Deus já passou dessa fase, irmãos. Agora, eu tenho que trazer o Cristo. Eu tenho que manifestar o Messias. Eu tenho que falar a verdade da renúncia da cruz, do poder da ressurreição, da purificação, da retidão, da justiça de Deus. Chegou o tempo disso. Então, é o que eu falo. É bom saber tempos e estações, o que os capeta faz, que não faz, isso e aquilo. Mas melhor é conhecer o Messias. Melhor coisa que você tem é conhecer o Messias. Porque, olha só, existe na palavra, a única coisa que resiste é o quê? O diabo, ele não é anti-Jesus, ele é anticristo. Ele é anti-unção. Então, ele quer fechar a boca do Messias. Então, quando alguém prega em nome do Messias a revelação e as coisas, é ali que ele bate. Ele não tem problema de você aprender as coisas da Bíblia. Nenhum problema. Agora, quando você traz o Cristo junto, ele é o anticristo. Ele se opõe ao que acontece dentro de você. Ele se opõe ao que tem que acontecer aqui para você conhecer o Messias, porque aqui você traz prejuízo para ele. Então, mas eu faço bem, porque eu sou caridoso, porque eu sou bom, porque eu ajudo. Cabeça de ovo. Se você não percebe o que você faz com seus recursos, você está sendo compactuador das obras do diabo. Porque, irmãos, o diabo não enganou Eva com a parte ruim da árvore, não, viu? O que enganou Eva foi o lado bom. Ele não falou assim, se você comer o fruto, você vai morrer, e eu quero que você se lasque. Ele não falou isso para ela. Ele falou, não, você vai ser semelhante a Deus. Né? Pode comer que vai ser bênção para a tua vida, irmã. Ô, glória. Aí ele faz assim, até arrepiei aqui. Ela, meu Deus, é mesmo, né? Aí falou, comer a fruta, aí ainda chamou Adão, comeu junto. Tô brincando aqui, né? Mas a ideia, irmãos, é que eu e você precisamos entender que se não fosse tão terrível o engano, não era fácil de descobrir, ué. Então, não é porque está falando de Deus, porque tem obra social, porque isso, porque aquilo, que Deus está na coisa. Agora, o quanto de vida com Deus aquela pessoa tem e demonstra. Cadê o fruto do Espírito? Porque se você for olhar, a obra social, tá bom. Ó, macumbeiro faz, satanista faz, bruxo faz, maçom faz, todo mundo faz obra social, irmãos. E tem gente que faz muito melhor que os crentes. Muito melhor. Mas nem por isso eu vou herdar o reino de Deus. Não, mano, eu vou reencarnar aqui. Vai lá. Torce lá para a Bíblia estar errada e você reencarnar aqui.
Porque a Bíblia fala que ao homem foi ordenado que morresse uma só vez e depois disso aguardasse o juízo. Se o Senhor diz na sua palavra que é uma vez, é uma vez. Quem foi preso na reencarnação, irmãos, foram os entes de Caim, você sabia disso? A linhagem de Caim ficou presa na reencarnação. Daí veio essa doutrina maligna aí. Porque Deus isolou eles de modo que eles não conseguem mudar o tempo deles. É uma das coisas da maldição de Caim, que foi dada lá em Gênesis 4, é que ele foi inserido numa coisinha o seguinte, Deus disse assim, quem vingar Caim, né, quem matar Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, o Senhor enclausurou ele numa coisa temporal que ele nunca consegue sair. E o diabo até hoje tenta mudar a história para ver se ele não vai ser sentenciado no final, mas não tem jeito dele mudar a história dele. Agora, nós não. Nós, irmãos, em Cristo Jesus, quando ele veio e rasgou o véu do espaço-tempo, ele nos deu a chance de voltarmos à eternidade, coisa que o capiroto não tem. Ele está preso, ele está lascado, ele vai se lascar no inferno, ele e os capeta dele. Fala, Livião. Não só ele, como aqueles que não nasceram novamente, né? Isso. Estão presos nessa realidade. Inclusive, essa questão da caridade, que é um princípio espiritual, como eles fazem muito, eles colhem benefício disso. Entende? Então, assim, realmente a falta de entendimento deixa a gente a par de muita coisa mesmo. Então, irmãos, é verdade, porque tem benefício. Não é porque você é ruim e você faz o bem que você não vai colher o bem. Os princípios espirituais, eles não julgam o seu caráter, eles te trazem sua recompensa, porque é a mecânica do universo. Se você faz o que a palavra manda, você recebe. Se você não faz, você não recebe. Só que a justiça que a palavra te traz, ela vem do Messias. Então, eu preciso de justiça para estar diante de Deus. Aí todos os caminhos levam a Deus. Claro que levam, cada um ao seu Deus, só que o Messias tem um caminho só. O caminho é verdade e vida. Preciso andar pelo caminho. Qual é o caminho? É a cruz. Qual é a verdade? É o Cristo. Quem é a vida? É o ambiente em Cristo. Então, cada palavra, ela tem um ambiente correspondente. Então, por exemplo, teve uma pessoa essa semana que ela falou para mim assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem essa semana. Nossa, mas eu, sei lá, ficou tão... Parece que todas as preocupações sumiram. Essas coisas acontecem, irmão, quando você adentra no ambiente da palavra, não somente na informação dela. Toda pessoa que só tem informação da palavra, ela não entra no ambiente, ela sabe a coisa, mas a alma está na geografia das trevas. Então, ela sabe da verdade, mas ela desfruta das trevas. Ou melhor, ela sofre com as trevas. Tristeza, angústia, medo, insegurança, cheio de perguntas. Então, mas é errado estar cheio de perguntas? Não, não é errado. Ah, é errado sofrer? Não, não é errado. O errado é a vida toda de sofrimento. É porque tem coisa que não foi ajustada. Tem coisa que Deus não trabalhou na tua vida ainda. Por isso que você está passando essa dificuldade. Entendeu? Então, nós precisamos seguir com o caminho do Senhor. E o caminho é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Até aqui, irmãos, alguma pergunta, algum comentário? Como é que está sendo para vocês a aula de hoje aí? Quero ouvir vocês um pouquinho, que só eu falei hoje, praticamente. Tá maravilhosa, pura libertação. E muito revelação e entendimento também. Nós precisamos, né, ouvir palavras assim, para que venhamos a amadurecer, crescer, né? Porque é como você sempre fala, né? Não adianta ficar ouvindo história e não mudar, né? Porque o propósito do Senhor é restaurar, né, a nossa alma, o nosso interior, né? Para que Ele possa agir em nós, né? Que sejamos testemunha, né, do que Ele fez em nós, para que alcancemos os outros, né? Senão fica só falando e não tem resultado, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa que a Claudete falou? Rapaz, eu acho que a batalha por si só já fala, mestre. Então não é só a frequência do conhecimento, é a frequência de vida que está vindo através da sua vida que está abençoando todo mundo aqui. Todo mundo. Então, sem tirar, sem pôr, tá ótimo. Então, irmãos, de fato, é a primeira vez que a gente passa uma luta dessa que cai a internet aqui. Eu nem sei se ela já voltou, estou usando a internet do celular.
Então, irmãos, esse livro, ele é libertador. Quando eu falo para as pessoas, gente, investe em conhecimento, adquire sabedoria, eu não estou exagerando. Porque com tudo isso, irmãos, não tem dinheiro que pague esse tipo de coisa. Não tem. Eu, se tivesse alguém na época que pudesse me dar o que hoje eu entrego para vocês, certamente eu investiria. Mas eu não sabia disso, o Senhor me fez buscar. Então, o que acontece? O que eu trago hoje é porque o Senhor me deu o processo, a dor e o caminho correto. Eu achei isso no caminho. Então, assim, eu entendo, mas o meu propósito de vida é formar discípulos, é ensinar e formar pessoas. Eu não estou aqui só para poder ficar falando e etc, etc, etc. Eu formo pessoas. Porque isso dá continuidade, são padrões que Deus nos manda ter de continuidade, deixar legado. E vocês são sementes que podem reproduzir aquilo que vocês têm recebido. Então, quando vocês indicam os materiais, vocês chamam as pessoas para estudar, elas vão receber o que vocês recebem. Se é bom para vocês, é bom para elas. Então, qual é a melhor carta viva ou maior propaganda de algo? É a nossa vida. Por isso que nós, irmãos, devemos revelar o Pai. Devemos expressar o Pai Celestial. As pessoas vão ver na nossa conduta, na nossa ação, na nossa reação, quem é o nosso Senhor. Não é naquilo que nós sabemos, é naquilo que nós somos. Então tá cheio de gente desigrejada aí, né, que tá aí, não, porque eu sou mais esperto que os pastores, que os teólogos, que não sei o quê. É um bando de mal amado, irmãos. Mal amado por quê? Porque não tem amor para descer e ajudar. Só quer ficar falando mal dos outros. Todas as vezes que eu tenho que diminuir outra pessoa para poder falar o quão bom eu sou, eu estou sendo semelhante a eles. Você não vê Jesus atacando, irmãos, fulano A, fulano B, fulano C, exceto os fariseus e os hipócritas. Por quê? O que Jesus falava deles? Raça de víboras. Raça de víboras é uma outra coisa que a maioria nem sabe que tem a ver com a descendência da serpente. Jesus sabia que aquela galera que ainda estava ali era descendência da serpente e é muito pior do que a gente imagina, o que a gente sabe comumente por aí. Então ele sabia o DNA delas. Vocês são filhos do diabo, vocês querem fazer o desejo dele. Vocês não entram no reino e não deixam os outros entrar. Jesus questionava e era enfático nisso. Então, esses caras que sabiam muito, ele batia de frente. Agora, com essas pessoas, irmãos, pecadores, publicanos, etc., ele sempre amou. Então, eu tenho que parar com esse orgulho de não querer estar no meio das pessoas. Eu não vou congregar porque ela tem que fazer isso. Não vou congregar porque todo mundo quer aquilo. Não vou congregar por causa disso aqui. Por causa daquilo outro. Não, porque lá eu tenho que ficar fazendo isso. Tenho que ficar arrumando compromisso. E aí? Que parte do seu corpo, fala para mim aqui, nós somos o corpo de Cristo. Que parte do seu corpo se rebela contra a sua vontade? Fala para mim. Você fala assim, eu quero pegar uma caneca d'água. Aí a sua mão fala, não vou pegar. Não vou pegar porque eu não aguento mais ter que ficar pegando coisa. Por que não pede pro pé? Pede pra orelha. Pede lá pra cabeça. Você já viu alguma parte do seu corpo fazer isso? Se você já viu, tem que pôr a mão na sua cabeça para expulsar o espírito de loucura. Porque não existe isso. Então, se nós somos um corpo, irmãos, nós estamos aqui para servir. Eu não estou aqui por minha causa, eu estou por causa de vocês. Vocês por minha causa e a gente por causa dos outros. Então tem que parar com esses mimimi de não querer estar junto, não querer andar perto, de ficar colocando obstáculo na sua vida. Ficar dando lugar pro diabo aí fica vivendo essa vida que Deus não tem para tua vida. Então, irmão, você tem que tomar uma sacudida. Você tem que sair daqui pensando. Nem sempre vai ser feliz o final da palavra, ou melhor, o final dessa conversa aqui, mas ela vai produzir alegria em você, que é um estado de espírito, não uma coisa circunstancial. Essa palavra é poderosa para te suprir, não para te assaltar. A palavra de Deus não é para nos roubar, é para nos dar, irmãos. Só que o ego, quando cai nela, quando a semente cai no ego, e a gente pega esse filtro, a gente acha que Deus quer tirar as coisas, que Deus só quer a nossa dor, nosso sofrimento, que eu não posso ser feliz. É só isso que a gente pensa. Então, e assim, tem coisa que Deus quer ensinar você e eu. Tem coisa que Deus não vai deixar ninguém resolver para você. Tem coisa que ele vai falar, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Ele não vai colocar alguém para te ajudar. Ele não vai colocar alguém para te fazer isso, fazer aquilo. Ele vai fazer com que as pessoas desapareçam do teu lado. Por quê? Porque ele quer você. Ele quer você e ele. É só vocês dois ali, ó. Porque o que ele não fizer, irmãos, homem nenhum faz. Então Deus quer fazer com você. Mas não pense você que só porque você tem um pouquinho mais, você é melhor que os outros. Muito pelo contrário, que muito é dado, muito é cobrado. Maior deve ser a humildade e o serviço de quem sabe mais do que a humildade e o serviço de quem não sabe.
Então, eu preciso descer. Eu preciso falar com a pessoa que não tem linguajar bom, eu preciso falar com a pessoa que é rica, com o que é pobre, com o que é bonito, com o que é feio, com o que é cheiroso e com o que não é. Eu preciso falar da mesma forma com eles, porque quem eu sou não se altera com relação a eles. Então, eu tenho que ter uma constância de crescimento para frente e para trás. O que é para trás? É na reação. Porque, às vezes, a gente é bom para falar as coisas, para fazer, para ajudar. E quando o mal acontece, como é que você responde? Como é que você reage? Será que aquela circunstância, ela determina se você vai fazer A ou vai fazer B situação? B resposta? Será que aquela circunstância, ela vai impedir você de obedecer o que a palavra exige nesse tempo? Porque se ela consegue, é porque o seu ídolo ainda está muito forte, ele tem que cair. Aí o que Deus vai fazer? Vai permitir a pressão aumentar. Aí você vai procurar ajuda onde não tem, a pessoa vai falar não para você. Aí você vai pedir, fulano, ora por mim, a pessoa vai falar não para você. Aí você vai querer fazer coisa com outras pessoas. Ah, vou em outra religião, porque eu não aguento mais ficar nessa religião, vou procurar outro lugar. Não vai achar. Por isso que está cheio de gente dando volta em círculo aí, irmão. Todo mundo procurando resposta, ninguém acha nada. Ah, mas eu achei a resposta da minha vida. Não achou porque você não muda. Se você tivesse achado, você tinha mudado, irmãos. Verdade que é genuína, ela transforma. Meu Deus do céu, irmãos. O senhor está falando demais aqui conosco hoje. Então, o que a gente tem que entender? É a hora de assumir responsabilidade. Você vai sair da minha vida porque você não está somando com o propósito de Deus. Você vai entrar na minha vida porque você está somando com o propósito de Deus. E acabou. É dar um basta. Nós estamos na transição espiritual, irmãos. Nós estamos saindo de um final de ano para um começo de ano. Esse é o tempo da decisão. O que você quer levar para o próximo ciclo? Você quer levar o problema ou você quer levar a solução? Ah, mas e agora o que eu faço com tudo que eu estou passando? Vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. O Senhor quer revelar quem você é, e se você entendeu quem você é, você sabe o que você espera. Então, por exemplo, você nunca vai ver uma laranjeira, irmãos, uma semente de laranja orando, Senhor, o que eu dou? Será que eu dou abacate, jaca ou eu dou manga? Não, irmãos, semente de laranja é laranja. Então, quando você sabe quem você é, você vai fazer o que você é. Você vai reproduzir o que você é e acabou. Por que você acha que quase não tem novo nascimento na maioria das igrejas, irmãos? Por que você acha? É exatamente isso aí, porque não tem pessoa que está... Às vezes o pregador não nasceu de novo ainda. Às vezes o que ele está falando ali é só da mente. Então, qual é o problema? Pregação sem unção endurece o coração. Aonde está a unção da pregação? Não está no Espírito, irmãos, está no Cristo. Eu preciso pregar o Messias. Então, a revelação, a unção da palavra, ela sai do Messias em mim. Ela não sai do Espírito Santo. O Espírito Santo é poder de Deus para realizar. Operar milagres, maravilhas, é o dunamis. Então, tem a unção de fora, que executa poder, e a unção de dentro, que transforma as vidas e liberta, quebra jugo. Então, a maioria, irmãos, está sem, já não ora mais, já está buscando ajuda em satanismo, em magia e um monte de coisa para poder fazer sinais e maravilhas e poder prender o povo na manipulação e sugar o recurso do povo, irmãos. Isso é que é pior. Está cheio de gente bancando que Deus não sustenta mais. O povo está sendo roubado e está feliz, porque está sendo prometido algo que Deus não vai cumprir para eles. Só que o juízo deles vem aí. Esse ano, irmãos, esse ano nós vamos ver muita coisa, viu? Nós estamos na transição, inclusive as riquezas do mundo vão mudar de mãos. E não pense você, que se você serve a Deus, você vai ficar sem. O Senhor vai colocar na tua mão também. Agora, se você não serve, você pode esperar que se tá bom, vai ficar ruim. Se tiver ruim, fica pior. Porque o Senhor vai tirar, porque aquele que não tem, até o que tem, ele será tirado. E sem conhecimento, sem suprimento. Só B.O. Então, a palavra de esperança para você hoje é que tem jeito para a tua vida. O Senhor quer que você se posicione. O Senhor tem para a tua vida a resolução dos seus problemas. Esse é um ano de transição, irmãos, de ressurreição. O Senhor vai dar vida a projetos do teu coração. O Senhor vai renascer sonhos em você. E tenha em mente que é o que Ele busca para a tua vida. O Senhor vai colocar para você. Faça isso, faça aquilo. Cada um na sua esfera. Nem sempre você vai ter que estar numa igreja pregando, cantando, louvando, fazendo. Às vezes você é um empresário do reino. Você vai produzir recurso para abençoar a vida de quem produz. Porque você foi chamado para trabalhar e você influencia na área que você está. Às vezes você é um médico do reino, às vezes você é um advogado, às vezes você é um jogador de futebol do reino, você pode ser o que for.
E você vai ser influência onde você está. Nem sempre você tem que estar dentro do quadradinho da igreja, fazendo algo lá dentro para todo mundo ver. O que importa é você saber quem você é. Agora, não tem filho de Deus que de alguma forma não impacte a sua família em alguma medida pelo seu testemunho. Se o seu testemunho é só do lado de fora, então temos um problema aí. A sua família deve receber algum impacto da sua vida. Isso principalmente se você é casado. E assim, não tem melhor e nem pior. O que tem é cada um na sua função e a conexão de todas as funções glorificam o Senhor. Então eu não estou aqui para competir com o Lívio, nem com a Jéssica, nem com a Sueli, nem com a Gislene, nem com ninguém. Eu estou aqui para somar com vocês, porque nós servimos ao mesmo Deus e temos o mesmo objetivo, trazer o reino de Deus para a terra. Fala, Claudete. Isso é bem importante que você falou. Eu vou falar um breve testemunho rápido. Durante toda a minha caminhada, né, cristã, eu orei pela minha irmã, né, que tem depressão, mas e hoje eu tô vendo o agir de Deus na vida dela através do meu posicionamento, assim, que eu nunca desisti dela e sempre declarava a palavra, né, de vida para o Senhor alcançar ela e que o Senhor fizesse, né, o que ele tinha para a vida dela. Tony, em dezembro agora, ela se posicionou, ela resolveu mudar a vida dela, porque eu sempre falava isso para ela, né, que Deus ele faz, mas você tem que tomar posição, né. Aí ela decidiu fazer um jejum, ela fez um propósito do Senhor durante 1 ano. Nós estamos em março. Deus já fez cada coisa na vida dela. Ela, assim, ela falou, nossa, eu devia ter feito isso antes. Falei, eu sempre falava, né? Mas Deus, ele só age quando você vai até ele, não o contrário, né? E ela tá feliz, assim, sabe? Ela mudou totalmente, assim. Não tá curada ainda da depressão, mas ela tá com uma fé, assim, que ela crê que ela vai ser curada e que ela ainda vai testemunhar o que Deus está fazendo na vida dela. Eu tô muito feliz, sabe? Porque eu sei que Deus, ele agiu na vida dela no momento dele, não na minha vontade. Porque ele faz no tempo dele, né? Da maneira dele. E do jeito que ele sabe, né? Então, eu queria deixar esse testemunho, né? Para os irmãos, que para não desistir, seja qual for a situação, deixa o Senhor trabalhar e continua crendo, né? E ajudando, né? No que nós podemos fazer. Porque muitas vezes a gente quer fazer aquilo que cabe ao Senhor. Mas nós somos cooperadores, né? Nós temos que crer, né, no que o Senhor está fazendo em nós para refletir nas pessoas. E eu creio que através de cada um de nós podemos alcançar, né, as pessoas da maneira que elas precisam, né? Mas que nós sejamos luz, sal da terra, né? Como diz a palavra. Amém. Amém, amém. Claudete Neves, tem uma azeitona preta voadora que entrou aqui perto de casa. Aqui. Peraí que eu já vou abrir a porta para ela sair. Vai, pode ir embora, ô. Zé Rueda. Então, pessoal, eu quero aqui, nós estamos aqui com 17 minutos para encerrar a nossa aula. Eu quero deixar essa palavra para vocês aqui nesse sentido. Diga, Neves. Também testemunhar algo, né? Que eu sempre fui discípula do pastor Tony, né? E através da vida dele, a gente fez um ato profético, através das ofertas, dos altares que a gente levantou de oferta, dos portais. E ele me entregou uma chave. Eu não sei se ele recorda isso, né? E a gente fez um propósito de oração sobre Parnassá, né? Que fala sobre as finanças. E Deus, ele me deu essa casa que eu estou hoje aqui, morando hoje aqui em Jambeira. E foi através disso, né, através da vida dele, a gente declarando a palavra do Senhor, crendo no milagre, na vitória, testemunho isso hoje na minha vida, no que o Senhor tem feito na minha vida.
E ele sempre me confrontou, né? E teve áreas na minha vida que eu não queria ouvir, né? Mas Deus trabalhou poderosamente na minha vida, quebrou muito orgulho, muito egocentrismo. E hoje eu sou um fruto diante do Senhor através da vida dele, que ele ministrou na minha vida, ele e a pastora Rosângela, né, eles dois que eram meus pastores, e eu louvo a Deus pela vida dele, e só tenho que agradecer no nome de Jesus. Amém? Amém, Pri. Obrigado pelas palavras aí. Amém. Não esperava hoje, né? Você está conosco, fico feliz de estar aqui. Priscila foi a primeira Nébias, irmãos, eu acho. Foi a primeira e a segunda Nébias da linhagem Nébias que tem aqui. Porque hoje tem Claudete Nébias, né? Tem Lívio Nébias. Mas antes a Priscila foi uma das primeiras Nébias que surgiram aí. E Priscila, de fato, ela era tupetuda. Hoje não, hoje tá cabelinho penteadinho, baixo assim, ó. Tupetuda é a pessoa que espinha, né? Que era orgulhosa. Era gira de Goiânia, é tupetuda. Agora não, agora tá belezinha lá. Você vê, agora tá aí comportadinha, graças a Deus o Senhor transformou a vida dela e continua abençoando, porque, assim, graças a Deus, ela gosta muito de estudar. Né? Então, isso ajuda bastante também no crescimento dela aí. Irmãos, de tudo que foi dito, eu vou deixar algumas informações para vocês. Nesse Shabat agora, não hoje, o próximo, nós vamos virar o ano, que nem eu falei. Nós vamos ter uma reunião, tá, de Rosh Kodesh, como sempre fazemos. E eu quero estar falando com vocês sobre o que esperar dos próximos 3 meses, porque está falando da primavera. Então, eu falei um pouquinho na live de quinta-feira, eu vou estar falando um pouco mais agora na questão da proximidade do tempo. E nós teremos 3 festas bíblicas aqui, 4, na verdade, né, em próximos 3 meses. Nós teremos a Páscoa, nós teremos Pães Ázimos, Primícias e Pentecostes. Então, são 4 portais anuais, irmãos, das festas da primavera, que é inegociável a nossa presença. Nós precisamos estar atentos para que possamos andar, porque é onde a porta se abre para que a gente comece a entrar na dimensão de Deus até as festas de outono, que se encerram com trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês compreendam é que tão importante quanto o seu posicionamento em relação a essa palavra hoje é a sua percepção de que o Senhor chamou você para um novo tempo e esse novo tempo exige de você novos posicionamentos. Tá bom? Então, eu deixo essa palavra para vocês aqui hoje. Né? O Lívio falou aqui, beleza, Lívio, você fica aí para mim. Eu não sei se eu vou conseguir parar a gravação. Né? Por aqui, deixa eu ver se apertar o botão. Eu não tenho acesso a isso aí. Não sei como é que eu faço. Você está entrando como convidado. Eu fico na sala, e aí você olha se o modem voltou, você volta pelo computador, entra novamente, e aí você conclui, e aí a gente edita, para não perder essa aula. Fechou. Entendeu? Fechou. Não, legal. Não, então, fechou. Então, gente, essas são as recomendações para vocês. Eu sou muito grato a Gislene estar chegando aqui conosco agora. Tenho certeza que o senhor já começou tremendo na vida dela. Né? A Priscila já é mais antiga, a Jéssica também já está experimentando novidade de vida, Claudete, todo mundo aí. Em alguma medida está experimentando algo novo. Isso aqui é só o começo, irmãos, do que vem. Tá? Tem muita coisa aí, muita novidade nesse decorrer de ano. Então, tem esperança, tem expectativa. O Senhor é poderoso para transformar a sua vida da noite para o dia em 1 minuto, 1 movimento. Tá? Não retroceda, não desanime, não entregue, porque o diabo está brigando pelo aquilo que é herança tua. Por isso a dificuldade em ficar pensando, vou ou não vou, faço ou não faço, tento ou não tento. Ele está tentando fazer você parar, e se ele não puder te fazer parar, ele vai querer te atrasar mais um ciclo. Não sei quem que falou aí sobre... Claudete falou sobre testemunhar, Deus faz tudo no teu tempo. Não, na verdade, o diabo roubou o tempo dela, porque o tempo de Deus é hoje. Você pode ver que os milagres de Jesus não eram no tempo de Deus, era agora. Ele falava assim, então seja feito conforme a tua fé, e a coisa cumpria. A gente que tem essa mania de dizer que é no tempo de Deus, irmãos, o tempo de Deus é hoje, em Cristo é para agora. Quanto mais a gente se assemelhar ao Senhor, mais rápido a coisa acontece. Não pense você que o tempo de Deus é algo separado de Cristo. O tempo de Deus é o próprio Cristo. Então, nele, nós nos movimentamos na eternidade. E na eternidade tudo está pronto. Então, a gente precisa desenvolver isso e ir se limpando para que as nações
que nós já estudamos também nas aulas de guerra espiritual, aí os irmãos que fazem aula comigo de tarde, sabe? Essas nações que existem no antigo Israel são nações que guerreiam contra a nossa alma no reino espiritual hoje. Então, conforme você vence, você despoja elas. Conforme você despoja elas, você recupera tempo, você recupera despojo financeiro, você recupera pessoas que deveriam ter chegado na tua vida, você recupera milagres, saúde, um monte de coisa. Tremendo isso, irmãos. Tá bom? Então, fala, Neves, levantou a mão de novo? Não, a dela já tá um tempo dela ali. Ah, tá. Então, gente, então praticamente é isso aí. Deixa eu ver se o modem já voltou aqui. Já voltou. Eu já vou até ligando o computador aqui. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Quer falar exatamente o que mais tocou você na aula de hoje? Tem a liberdade para falar agora. Pode falar, Gisele. É só um comentário que eu fiz, que eu falei, deixa eu explicar direitinho, porque às vezes as pessoas podem não entender o que eu tinha escrevido, né? Eu sou terapeuta e sou fonoaudióloga também, né? Trabalho em posto de saúde já faz um tempo já, e eu atendo muitas crianças com transtornos, né? E adultos também. E hoje, através dos estudos, daquilo que foi falado, me fez eu entender um pouco sobre um transtorno que se chama TOD. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas a sigla TOD significa transtorno opositor desafiador, que muitas crianças têm, e os pais não sabem lidar com esse tipo de transtorno. Então, o que seria, assim, né, uma característica? A criança, ela chega, ela é rebelde com os pais, ela desafia e ela se opõe contra as ordens ou aquilo que é necessário fazer, e quando ela quer alguma coisa, ela faz birra, se joga no chão, chora até o pai dar. E quando o pai faz isso, ele cede aquilo que a criança quer, ele está quebrando algo ali e está incentivando, né, a criança a fazer mais daquelas birras. Então, o que me fez entender que o nosso Deus é tão maravilhoso que ele faz com que a gente perceba onde a gente está errando e a gente mude as nossas atitudes, né? Quando a gente chega para falar isso com os pais, né, e entregar o caminho que ele precisa fazer de não reforçar o comportamento inadequado da criança, então a gente vê que ocorre a mudança da criança. Ela vai mudando o comportamento dela, né? E é assim que o nosso Deus ele faz conosco, né? Eu fiquei maravilhada associando as coisas que foram ditas hoje com o meu dia a dia mesmo, né? Só tenho a agradecer. Então, aí você vê, né? Quando a ciência ela é honesta, ela explica a fé, ela não confronta a fé. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta. A partir do momento que usam a ciência para negar a palavra, você pode ter certeza. Parou. Abre o Tá mudo. microfone, então. A partir do momento que usam a palavra para poder, como é que fala? Confrontar a ciência para confrontar a palavra, ela é desonesta, ela é maligna. O Senhor criou todas as coisas lineares, as coisas se explicam. Então, isso que a Gisele está falando é muito relevante para várias ciências, psicologia, psiquiatria, né, e as suas variações aí. Então, irmãos, olha para vocês verem, né, a internet caiu, o capiroto ficou doido, mas tomou pancada na cabeça. Glória a Deus por isso. Mais alguém quer considerar alguma coisa aí? A Jéssica não falou nada, a irmã Sueli. Todo mundo tranquilo? A Jéssica saiu, acho que deve estar o microfone dela. Então, irmãos, é isso. Essa é a palavra de hoje. Na semana que vem a gente vai estar falando mais sobre... deixa eu aproveitar o que o Lívio comentou aqui, ó. Fustigar a vara. Hoje não, essa semana eu ouvi, é por isso que a gente não deve bater na criança. Oh, meu Deus, é crente. Não tem que bater na criança. Irmãos, se Provérbios não tem sabedoria para ensinar como se lida com seus filhos, o que tem?
Tem que sim, tem que disciplinar, tem que dar, né, umas palmadinhas, disciplinar sim. É muito importante disciplinar, porque se a criança chora quando é pequena, porque foi disciplinada, ela se alegra à noite, ou mais tarde, quando ela cresce. Agora, se a criança ri, quando ela cresce, o pai é que chora. Fala, ali. Eu acho que tem um consenso de um entendimento errado aí, que a gente acha que criança nasce puro e vem, né, se corrompendo. É justamente o contrário. Todo mundo nasce corrompido, nasce, né, daquele jeitão e a gente vem se modelando com o tempo com a ajuda do Senhor. Exatamente. Exatamente, irmãos. Eu sei que a maioria aí não tem como ligar a câmera, mas quem puder, liga a câmera aí que eu vou bater uma foto nossa aqui. Eu vou estar lá postando pra gente poder, ó, Livre, é um samurai livre, né, cara? Isso é fera demais. Esse meu cabelo, meu Deus do céu, não deu nem tempo de pentear o cabelo, meu Deus, Tony. Não, mas vai todo mundo sobreviver. Quem puder ligar a câmera, liga aí, por favor. Porque eu não vejo vocês na câmera, só o Lívio que eu vejo aqui. Eu liguei, você tá me vendo? Não, meu pai não pode, eu já sei. Alguém mais tá com a câmera ligada e não tá aparecendo? A minha tá ligada, eu tô vendo todo mundo. Você tá vendo todo A mundo? minha tá ligada. Então, quem tá vendo todo mundo, tira um print, então, porque para mim vocês estão com a tela apagada. Deve ser por causa da minha internet, né? Rapaz, só tô vendo você, Tony, e Dona Sueli. Agora a irmã Priscila. Sim. Não tem até problema não, irmã. Não esquenta a cabeça, não. Eu também nem cabelo tem, então fica tranquilo. Vocês ainda têm cabelo para ficar descabelado. Então, quem puder tirar print para nós aí, que eu vou orar para a gente fechar o nosso tempo aqui. Olha, Nebinhas lá atrás. Oi, Isa. Tudo bem, Isa? Já tiraram o print? Eu tirei um print aqui, de nós 4. Um Não, minuto. beleza. Joia. Então, irmãos, vamos orar aqui então para a gente fechar o nosso tempo. Senhor, obrigado por hoje. Obrigado por cada irmão, cada irmã que entrou. Obrigado porque, apesar das guerras, o Senhor nos deu vitória e conseguimos concluir o que o Senhor começou, não somente em nós, mas através de nós. Então, que o Senhor possa santificar cada um dos meus irmãos nessa palavra. E a tua palavra é a verdade, Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Então, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa transferir essa santidade, essa pureza, que os meus irmãos possam receber mais graça, mais poder, mas o fluir da tua vida, porque a tua palavra diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu oro por transformação de vidas. A partir de hoje, nenhum dos meus irmãos, eu quero declarar aqui, sim, sejam eles quem for, no nome de Jesus Cristo, não ficará preso neste ciclo que se encerra. Não ficará preso, mas romperá. Porque a tua palavra diz: vivereis e contareis as obras do Senhor. Então eu quero, Senhor, declarar sobre eles essa palavra, porque eu vejo o Senhor abrindo caminhos, eu vejo o Senhor quebrando correntes, eu vejo o Senhor abrindo portas de bronze, tranques de ferro, eu vejo o Senhor se dando a conhecer aos meus irmãos, e eu vejo um tempo de libertação chegando, eu vejo um tempo de cumprimento, e eu vejo o Senhor sendo glorificado na vida dos meus irmãos, porque o Senhor é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, e essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Então eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, despojar o inimigo dessas vidas e tomar para Cristo Jesus, o Messias, o Senhor, a autoridade sobre elas, e quero abençoá-los para que todos possam ver as maravilhas do Senhor e neste ano ainda testemunharem daquilo que o Senhor começou hoje, em nome do Messias, amado e Senhor, Rei e poderoso Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Amém, meu mestre. Glória a Deus. Então, não esquecem, quando vocês ficarem ricos, vocês abençoam a vida do mestre, o mestre também já está rico, tá bom? Glória a Deus. Pode deixar. Todo mundo feliz. E, ó, pode esperar que vem novidade aí, viu, irmãos? E vem guerra também, tá? Deixa eu avisar vocês, eu sou honesto. Vem as guerras também aí, é porque, lembra, toda vez que você acerta a rota, o diabo vai mostrar que ele estava lá e não quer deixar você seguir adiante. Então, se o pau começou a quebrar, não é porque você, meu Deus, o pastor falou que ia ser abençoado, olha que bagunça que virou minha vida. Para com isso aí. Tá? E já fica sabendo que é o cabelotão que quer fazer você discordar de mim, e ele vai fazer o que ele puder para fazer você desconfiar de mim. Então, não dá crédito para ele, não. Vem falar comigo, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Valeu por tudo, tamo junto. Abração, pessoal do sacerdócio aí, 17 horas a gente continua. Tchau, Fechou? tchau. Tchau, tchau, gente. Não. Hum.
Parar a gravação.